Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Nesta obra esclarecedora e profundamente reflexiva, Dion Fortune apresenta uma visão ampla dos principais fundamentos do ocultismo ocidental, abordando seus aspectos filosóficos, psicológicos e espirituais. Aspectos do ocultismo oferece uma introdução sólida às tradições esotéricas, revelando como os símbolos, os rituais e as leis invisíveis da natureza se relacionam com o desenvolvimento da consciência humana ao longo do livro. A autora explora temas como a natureza dos planos sutis, o funcionamento das forças psíquicas, a disciplina do estudante de ocultismo, a ética espiritual e o papel do conhecimento esotérico na transformação interior. Dion Fortune enfatiza que o verdadeiro ocultismo não consiste em fenômenos extraordinários, mas na compreensão profunda das leis que regem a mente, a energia e a evolução espiritual. Com linguagem clara, didática e fundamentada na tradição hermética e cabalística, a obra integra ensinamentos sobre simbolismo, magia, psicologia esotérica e autoconhecimento, tornando-se uma referência essencial para quem deseja compreender o ocultismo de forma séria e equilibrada. Este audiobook é uma excelente porta de entrada para o estudo das tradições esotéricas. Ideal para ouvintes interessados em Dion Fortune, hermetismo, cabala, magia ocidental e nos princípios fundamentais do conhecimento oculto. Aspectos do ocultismo. Capítulo 1. Deus e os deuses. Estamos acostumados a pensar no cristianismo, no judaísmo e no maometismo como as três religiões monoteístas, e em todo o resto como politeístas e pagãs. Mas, se olharmos mais de perto para as coisas, descobriremos que as religiões mais politeístas são monoteístas no íntimo, e que até mesmo as declaradamente monoteístas têm uma certa afinidade com o politeísmo em alguns de seus aspectos. O monoteísmo e o politeísmo são princípios gêmeos fundamentais que representam o um e o múltiplo. Uma religião que não tivesse uma base monoteísta jamais foi concebida pela mente humana. Até os animistas mais primitivos têm algum conceito de um pai dos deuses que criou o céu e a terra e que exerce algum tipo de domínio sobre os inumeráveis demônios de sua devoção. Quanto mais evoluído e filosófico se torna um politeísmo, mais claramente ele concebe o único que cria e domina os muitos. A maior aproximação do monoteísmo que existe é o cristianismo ultraprotestante, que perdeu sua angelologia, e mesmo este é um diteísmo, porque adora a Deus Filho tanto quanto a Deus Pai. Em relação a Deus Espírito Santo, de quem possui pouca compreensão, guarda silêncio e, para todos os efeitos práticos, o ignora. O cristianismo católico substituiu os deuses pelos santos, e desenvolve e encoraja o que se chama dulia, a veneração prestada a manifestações menores e especializadas do divino. Os diferentes santos, em virtude de suas experiências pessoais e consequentes simpatias presumidas, presidem diferentes aspectos das necessidades e atividades humanas. São Cristóvão é o santo padroeiro de todos os viajantes. Há também santos locais, os padroeiros de localidades, aos quais se fazem peregrinações e orações. Qual é a diferença entre esse conceito e o do hindu politeísta, com suas dezenas de divindades, especializadas e localizadas? Qual é a diferença de princípio entre Ganesha, deus dos prestamistas, e Cristóvão, santo padroeiro dos viajantes? A única diferença real reside no fato de que o católico instruído não reza ao santo como o dispensador de bênçãos,
mas implora ao santo que interceda por ele junto à divindade. Este é um ponto sutil, mas importante. O católico sem instrução, contudo, faz suas orações e pequenas oferendas diretamente ao santo. Não sendo perturbado por distinções tão sutis, sua atitude é exatamente a mesma do hindu sem instrução. A invocação de um poder especializado, que se acredita ser especialmente apropriado para a ocasião, e, portanto, mais eficaz do que uma beneficência generalizada, está profundamente enraizada na natureza humana. O paciente ambulatorial do hospital rejeita desdenhosamente os conselhos sobre higiene e exige um frasco de remédio, com sabor o mais forte e cor o mais viva possível. É um traço inerradicável na natureza humana querer algo definido e tangível que se possa ver e manusear. São Tomé, o discípulo incrédulo, é o santo padroeiro de muito mais pessoas do que as que invocam seu nome. E note-se que Nosso Senhor não expressou nenhuma desaprovação marcante de sua cautela, mas ordenou-lhe que fizesse sua experiência e comprovasse por si mesmo. É devido à própria natureza de nossas mentes que necessitamos dessa definição e tangibilidade, pois nossas mentes são construídas pela experiência de imagens sensoriais e não conhecem outra linguagem. É somente por meio da calistenia da meditação que se desenvolve o poder de conceber ideias abstratas, e aqueles menos desenvolvidos intelectualmente jamais conseguem construí-lo. Para eles, a tradução em termos de imagens concretas é essencial. O Deus único é para o iniciado. Os muitos devem ter os muitos. Deus deve encarnar, deve fazer-se homem antes que possa entrar no alcance da percepção do homem. A relação de conceito é, em muitos casos, uma relação de fato no que diz respeito aos santos católicos mais locais. Uma quantidade muito pequena de pesquisa arqueológica serve para provar que os santos locais são, em um número muito grande de casos, divindades pagãs locais, ou divindades que tinham festivais locais importantes, os quais foram assimilados, com festivais e tudo, pela Igreja Católica Romana quando esta organizava seu campo de atividade missionária. Houve grande sabedoria nisso, pois as divindades locais e os festivais locais eram uma fonte de renda para a vizinhança, e sua abolição teria causado não apenas dificuldades locais, mas resistência e rebelião. O caminho mais sábio, e o mais simples, ao lidar com pessoas ignorantes, era rebatizar a divindade e canonizá-la, fornecendo-lhe uma lenda apropriada. Assim, os mais velhos continuavam com o negócio lucrativo da festa-feira, os mais jovens se entretinham com a lenda. Todos ficavam felizes à sua maneira simples, e em uma geração, a conversão se realizava sem infligir privações a ninguém. A Igreja Católica Romana é uma igreja muito sábia, e adapta seus métodos à natureza da mente humana em vez de tentar alterar a natureza humana daquilo que é para o que deveria ser como preliminar para a salvação. Nas crenças pagãs, prevalecem os mesmos princípios. A alma simples gosta de deuses, e de muitos deles, com sabor marcante e cores vivas, mas o homem instruído e reflexivo desenvolve a ideia do Deus por trás dos deuses, o Criador e sustentador, cuja natureza determina a natureza de sua criação, e o relacionamento correto com quem é essencial para o bem-estar do homem neste mundo e no outro. Este não é um Deus que se satisfará com holocaustos, mas que exige uma vida justa. O judaísmo monoteísta, em seu lado ortodoxo, assemelha-se muito em espírito ao cristianismo protestante, o qual, na realidade, extrai sua inspiração muito mais do Antigo Testamento do que do Novo. Mas o judaísmo místico, o judaísmo da Cabala, conhece os 10 santos arcanjos, os espíritos diante do trono, e inumeráveis coros de anjos,
seus servidores. Estes são o análogo exato dos santos e deuses de outras crenças. Tanto é assim que existem as chamadas tabelas de correspondências, nas quais santos, deuses e anjos são classificados juntos sob seus respectivos títulos, e nenhum estudante honesto, diante dos fatos, se dispõe a perturbar essa classificação, por menos que ela atraia uma mente inflexível, para quem a verdade foi entregue de uma vez por todas em sua própria pequena Betel com teto de zinco. Para compreender o ponto de vista de um homem, precisamos nos colocar em seu lugar e adentrar nele com imaginação, mesmo que não com simpatia. Devemos grande parte de nossos equívocos sobre as crenças alheias ao fato de que os primeiros tradutores de seus livros sagrados foram, em muitos casos, missionários cristãos, e estes reservaram para a expressão de seus próprios ensinamentos todas as palavras que tinham um significado elogioso, reservando para os ensinamentos de seus oponentes, mesmo quando estes eram idênticos aos seus em pontos específicos, palavras com associações depreciativas. Se as palavras que foram traduzidas como deuses tivessem sido traduzidas como arcanjos, como deveriam ter sido, teríamos tido uma compreensão muito melhor de alguns de nossos vizinhos espirituais, embora, é claro, talvez não tivéssemos contribuído tão liberalmente para as sociedades missionárias como fizemos se tivéssemos percebido que a situação espiritual desses nossos irmãos não era de forma alguma desesperadora. As diferentes grandes crenças evoluíram em diferentes épocas da história do mundo e representam diferentes estágios de desenvolvimento espiritual. O conteúdo completo está no site